Seja bem-vindo, colega médico, seja bem-vindo, colega médica, a esse podcast. Eu sei que parece uma live aqui no YouTube, parece uma aula, mas na verdade é um podcast, que nada mais é do que um bate-papo, tá? O nome desse podcast aqui é Pode Ver de Particular, e a gente bate um papo com um aluno ou aluna CVM, e ele tem um único objetivo: te mostrar que você também pode viver de particular se você quiser, tá? Tudo começa com isso. Você precisa querer, você precisa acreditar que é possível. E nesse bate-papo, o objetivo é te mostrar que existem pessoas comuns, né? Médicos e médicas comuns, igual você, que estão trilhando esse caminho, né? De viver de particular, de exercer a medicina que sempre sonharam, né? De receber uma remuneração justa, compatível com aquilo que entregam, né? E, obviamente, te mostrar também que essas pessoas estão transformando a vida, não só a própria vida, né, a vida da sua família, mas a vida também de cada paciente. Bem-vinda. Obrigada, Sidney. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Que massa. Ale, então eu quero começar esse bate-papo pedindo para você se apresentar. Se apresenta, fala quem é você, qual a sua especialidade, qual cidade você fala, e já aproveita, emenda e fala como é que você conheceu a gente. Então, vamos lá. Eu sou neurologista pediátrica, eu moro e atuo na cidade de Maringá, no Paraná, mas fiz uma formação toda no Rio de Janeiro e, né, por questões pessoais e tudo, eu e meu marido a gente decidiu se mudar para cá, né? Então, eu conheci o CVM no momento em que eu estava retornando a atender no consultório, então, assim, eu tive uma passagem, né, em consultório quando eu vim para cá, abri, então eu atendia vários convênios, enfim, e chegou no ano de 2018, né, depois que nasceu a minha filha, desisti do consultório porque o volume era muito grande, e a remuneração não era boa, e aquele estresse todo de convênio e glosa de consulta. E aí chegou no momento em que eu cansei, falei, não quero isso, eu acho que o consultório não é para mim, né? Não consigo dar conta disso aqui, administrar muita coisa, porque a gente sai da formação muito técnico, né? E aí a gente sai sem saber fazer outra coisa que não seja atender. Então eu saí, fiquei em outros empregos, tinha um emprego público, trabalhava no SUS, até dava aula na universidade, falando, não quero mais saber de particular. E aí, algum tempo depois, a demanda é muito grande, teve uma amiga neurologista que me convidou, estou com uma sala, você não quer vir atender comigo? Tem muita procura, os pacientes ligam e eu não atendo criança, né? Eu só atendo adulto. Eu falei, tá bom, eu vou voltar. Isso era no começo de 2022, mas eu tinha uma certeza na minha cabeça que eu não queria voltar a atender convênio e fazer aquilo que eu fazia antes. Só não sabia como, né? Mas eu falei, não, eu tenho que tentar, porque eu tenho que fazer isso dar certo. E, coincidentemente ou não, né? Nessa época você estava fazendo um lançamento da turma, Turma da turma 14, 14, né? isso que foi a turma que eu entrei. Eram umas lives no Instagram, no horário do almoço, e umas lives de consultoria. Então, eu lembro que você fez com uma médica ginecologista e com gastro, e eu ouvindo tudo aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí o meu objetivo era entrar porque eu queria a consultoria. Mas não é assim, né, que a gente não entra logo na janelinha, tem muito que aprender. Então, eu entrei na turma 14, tive acesso a todo o conteúdo, a todas as aulas, e aquilo ali passou a fazer muito sentido para mim, né? Assim, muita coisa ali que se fala, meu Deus, como que eu, né, nunca tinha ouvido falar nisso antes, ou de onde, né, tá. E realmente aplicando, foi tudo dando certo. Então, depois, né, eu fui para a mentoria, porque também era uma coisa que eu queria, que eu tinha colocado na minha cabeça que eu também ia fazer. E tô aí, né, desde esse Que começo de massa. 2022, né, acho que mais ou menos aí 1 ano e meio já aqui na família CVM. Parece que é muito tempo, né? Mas é só 1 ano e meio. E muita Tanta coisa. coisa, tanta coisa mudou, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu queria explorar um pouquinho melhor algumas coisas que você falou, porque Uhum. pode parecer que essa live
que esse podcast, que essa conversa, ela é só para os outros, é só para quem está, né, assistindo a gente. Mas como eu te falei antes da gente começar, essa é uma live para você. Você vai sair daqui se sentindo muito bem, eu tenho certeza. E eu também vou sair me sentindo muito bem, não só porque eu sempre me emociono com a transformação de vocês, mas é porque eu aprendo também. E você falou uma coisa que eu acabei de captar aqui, que talvez eu não tivesse captado antes. Olha só, você falou o seguinte, você falou, eu tentei consultório antes, só que eu acabei desistindo porque era um atendimento com muito volume, eu acabava que eu não conseguia fazer como eu gostaria de fazer e acabou que eu abri mão, certo? Certo. E aí depois você voltou, aí você continuou, aí você falou que voltou depois com essa oportunidade, só que agora você não queria mais convênio. Isso. Muita gente, Ale, confunde consultório com atendimento particular. Eu vou repetir. Consultório, o que você está fazendo? Eu estou fazendo consultório. Só que você pode ter o seu consultório, você pode, inclusive, ser dona do seu próprio consultório, comprar sala, mobiliar, fazer tudo bonitinho. Só que se você se credenciar um monte de convênio, na verdade, isso não é atendimento particular. É consultório de convênio. Consultório particular é diferente de consultório de convênio. Então, muita gente desistiu do consultório porque era essa medicina que a gente chama de medicina industrial. Uma medicina muito rápida, que não dá para fazer o seu melhor, que é aquele atendimento, né, sempre correndo, a recepção lotada, as pessoas reclamando, a secretária querendo pular da janela, aquele negócio, né? Isso também é consultório, só que não é atendimento particular. Então isso é importante. Muita gente, Ale, você sabe disso, a gente convive com muitos médicos aqui. Quantos médicos a gente já ouviu, quando eu faço essa pergunta, como é que você conheceu a gente? Muitos falam assim, eu estava pensando em desistir da medicina. Você já deve ter visto isso. Marina, por exemplo, a ginecologista era uma. Marina estava pensando já em como é que ela ia fazer para fazer Uber. É muito louco falar isso, né? Mas é verdade. Só que ela estava desistindo da medicina industrial. E o que a gente está aqui falando é que existe a medicina artesanal, que deveria ser a única medicina, né? A gente vai pegando, talvez, entrando nos convênios, porque inicialmente a gente imagina que é de onde o paciente vai vir, né? Não, então assim, tem garantido. Pode me pagar pouco o valor da consulta, mas tem volume, então tem sempre paciente que agenda. E aí você acaba caindo inicialmente nessa cilada. Não é à toa que na aula 1 do workshop eu falo sobre isso, né? Que um dos erros é achar que a única forma é atender convênio, né? E não é. Na verdade, tem um dado interessante, que é muito triste, inclusive, que antes dos convênios, Ale, 80% dos médicos, eles viviam de particular. E aí depois que os outros 20% era... Na época nem tinha SUS ainda, né? Tipo, tô falando antes do SUS. Era o Instituto de Aposentadorias e Pensões, IAPE e APES da vida, sabe? Ou seja, a medicina, ela é, na sua essência, uma profissão liberal. Nós somos profissionais liberais. Só que aí o que acontece? Aqui, ó, o paciente, aqui o médico. É isso, sabe? Profissional liberal. O paciente precisava, o médico atendia. E cobrava um preço justo. E aí veio o convênio e disse, não, aí vem o terceiro ente, o convênio, e fala assim, deixa que eu vou ajudar vocês. Pacientes, eu ajudo vocês. Paguem aqui, que além do atendimento médico, eu vou oferecer para vocês hospital, exames e tudo. E aí eu vou cobrar de vocês um valor X. Médicos, deixa que eu vou ajudar vocês. Eu vou intermediar aqui com os pacientes, né, e vou pagar para você, desse X que eu recebo dos convênios, eu pago para você 1/10 de X. E na época, quem veio antes da gente, acho que deve ter sido legal. Porque hoje, de acordo com os números atuais, entre 10% e 15% de médicos somente vivem de atendimento particular.
Na verdade, a maioria dos médicos tem vários vínculos, tem um pé no SUS, o outro pé no consultório, aí atende também não sei mais aonde, tem 3 vínculos, não sei aonde, 50 vínculos, não sei, parece que tem mais de 2 pés, né? A gente tem um monte de pés. E aí acaba que a gente acaba entrando no círculo vicioso, né? Muito trabalho, baixo impacto, baixa satisfação, né? Acaba que isso reflete na nossa vida pessoal, os números estão aí para mostrar isso, reflete na nossa saúde e tudo mais. Então, Ale, o nosso trabalho, né, para quem está chegando aí, qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é de resgate da boa medicina. É mostrar para você, colega médico que está vendo aqui a gente, ou ouvindo a gente depois na gravação, que, na verdade, a gente está ajudando a voltar, a gente está ajudando você a resgatar, né, a boa medicina, a exercer a boa medicina. Porque é isso. Quando a gente realmente faz o que a gente se propõe a fazer como médico, a gente não fica dependendo de convênio, não fica dependendo de aparecer na carteirinha do convênio. Por exemplo, você está com a agenda para quando, Alessandra? De Para paciente de abril, primeira vez? para abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Só que é esse medo muito grande, né? E será que os pacientes vão pagar? Será que realmente. De onde você acha que vem esse medo, na sua opinião? Que não é só. Que eu imagino que você tinha esse medo, né? Uhum. É, até no começo aí, né? A palavra medo, 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 ela vem muito. Medo de não ter aquele fixo no final do mês, de não pagar a conta, do paciente não vir, de achar que tá caro. Acho que com esse tempo todo, né, de valorização do trabalho, você achar que você entrega muito menos ou está sempre na posição de que você, como médico, tem que dar tudo de você, né, em troca, sei lá de quê, né? Então, um, um problema em cobrar, né, em saber, em falar em dinheiro, em quanto que é a sua consulta, quanto que vale realmente o seu trabalho, parar para calcular, porque aquela conta de quanto vale a sua hora trabalhada, eu acho que aquilo ali é uma virada de chave para muita gente. A gente vai no automático querendo salvar, querendo trabalhar, querendo fazer, ver o quanto ganha no final e quanto gasta, mas não para pensar o quanto que está valendo a sua hora. E Sim. aí, acho que quando a gente faz realmente essa conta, um choque, assim, se fala, não, calma aí, tem uma coisa errada aqui, né? O valor da sua hora trabalhada. Essa é uma das formas de você, colega médico, descobrir se você está ou não, você que está aí assistindo ou ouvindo a gente, se você está ou não no círculo vicioso. Porque se você está em um local onde sua hora de trabalho vale menos do que R$ 100, você provavelmente está pagando para trabalhar. Tem muita gente que montou consultório, que fez uma residência incrível, que fez um fellow, que tem aluno CVM, você sabe, né? Por exemplo, do ano passado, você está na mentoria desde o ano passado, tem alunos CVM, sei lá, com 2 PhDs, tem alunos CVMs que têm um currículo incrível, até ex-professores universitários, né? E a gente se prepara muito, e aí depois investe uma grana para montar um consultório, muitos também. Tem relatos de alunos CVM que investiu 2 milhões para montar uma super clínica. E quando vai ver, o retorno por hora trabalhado, R$ 60, R$ 50. E, gente, eu não sei vocês, mas cada vez mais hoje, principalmente com essa nova mentalidade, Ale, quando eu vou contratar alguém, eu sempre presto atenção. Por exemplo, recentemente uma pessoa foi fazer a manutenção dos ar-condicionados do meu apartamento. Cara, ele cobrou, se não me engano, R$ 200 por cada manutenção. Então, e aí, outro dia a gente estava discutindo dentro do nosso grupo uma médica que ainda cobra R$ 250 na consulta. O cara cobra R$ 200 para ajeitar um ar-condicionado. E a gente estava discutindo, uma médica estava vendo, será que as pessoas vão pagar 250 na minha consulta? É muito louco isso. E eu tenho empatia com quem não enxerga isso ainda, mas. E aí, às vezes, a gente fica com raiva do cara que está cobrando isso.
Não, o cara tá certíssimo. O cara tá certíssimo em cobrar, porque é o trabalho dele, ele valoriza o trabalho dele. É a gente, é o médico que está errado em cobrar barato. Porque a gente não entendeu ainda, Ale, muita gente não entendeu ainda que a gente não lida com ar-condicionado, a gente não lida com celular, a gente não lida com coisas, a gente lida com o maior bem que existe, que é com a vida, né? Uhum. É com a saúde, é com o amor de alguém. Quando essa chavinha vira, aí o limite não existe limite. Então, se você ainda não fez seu cálculo de quanto sua hora vale, tá aí, a Alessandra já te deu um primeiro insight aqui que pode mudar a sua vida. Qual foi o ponto da virada para você dizer assim, rapaz, eu acho que é essa galera aí que eu tenho que andar junto? O que aconteceu para você decidir, por exemplo, entrar na turma 14? Querer fazer diferente e não estar contente com o que está entregando, com o trabalho que está entregando, não pela parte médica em si, né? Não pelo tanto que você estuda e que você sabe, mas você está se vendo dentro de um círculo vicioso, né? De pessoas que estão fazendo a mesma coisa e você fala, poxa, mas calma aí, eu tenho que continuar aqui. E aí, essa é a oportunidade que eu vi de estar dentro de um grupo que pensasse como eu, né? Isso foi uma grande percepção e o que me fez realmente querer ir. Eu acho que quando a gente está em grupo, quando a gente tem outros exemplos, a gente consegue chegar mais longe. Muitas vezes sozinho a gente bate cabeça ou não consegue ter uma visão, um insight muito rápido. E eu falo, não, por isso que eu acho que eu queria estar lá dentro, né? Estar com esse grupo para ouvir coisas diferentes, porque mesmo na nossa formação, na residência a gente não tem que trabalhar, tem que atender, e é isso mesmo, são 7 empregos, sai de um plantão aqui, vai para o outro, você olha, estou fazendo em outro, você fala, gente, é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? Né? E aí você vê assim, seu staff que tem um emprego público e tem um consultório, fala, meu Deus, como que a gente chega lá? Né? E ter aquele emprego ou almejar ter o concurso é uma coisa que você corre atrás para no final, quando você consegue, você vê também que você ganha tão pouco e também é tão desvalorizado. E, e acho que foi isso, foi estar junto com pessoas que também estivessem pensando né, e propondo, e fazendo um movimento diferente, né? Acho que essa foi a grande. E não Que esperar, massa. né? Porque foi assim, eu não conhecia, eu não tinha acesso. Depois eu vi que você falou que você tinha acesso a um conteúdo no YouTube, você fala. Eu não conhecia, foi assim, foi naquele momento, mas foi naquele exato momento em que estava precisando aparecer para mim. E eu não pensei 2 vezes, não. Que Eu me massa. joguei de cabeça. E não me arrependo nem um pouco. Que massa. A gente vai. Se quem ficar até o final dessa conversa vai. A gente vai já chegar nos resultados, né? Mas eu queria, e é uma coisa que eu falo para vocês, né? As pessoas elas se movimentam mais na dor. Então eu quero tocar um pouquinho na dor para que as pessoas que tenham acesso a esse conteúdo, ou as que estão ao vivo aqui, ou as que vão ouvir depois, eu queria saber se tem alguma história, sabe, que você enxergou que aquilo não era o que você queria para o resto da sua vida, que você queria algo diferente. Foram 2 situações muito mais do lado pessoal, né? Esse primeiro momento em que realmente me fez sair do consultório foi quando nasceu a Júlia, minha primeira filha. E eu acho que quando a gente vira mãe, né? Não sei como que é para vocês na paternidade, mas a maternidade modifica muito a nossa cabeça, né? Em termos de não só de responsabilidade, prioridade, Prioridades, né? mas Prioridades. começar a entender assim, gente, o que eu estou deixando nesse mundo, né? Eu acho que isso a gente vai pensando um pouco mais, né? Passando por essa fase mais da maternidade. E aí, no segundo momento, daí quando eu não estava no consultório, foi realmente quando eu tive minha segunda gestação. E aí, do Raul, mas que foi um bebê que foi um natimorto. Então, para mim, aquilo foi um momento muito difícil na minha vida, de uma dor muito grande, que eu disse assim, e agora? Eu vou voltar a ser médica?
eu consigo lidar com a dor do outro, ainda mais sendo pediatra, sendo neurologista pediátrica, vendo a dor dessas mães diariamente com filhos com doenças crônicas ou com prognósticos ruins. E eu falei, não, mas assim, para voltar, eu tenho que cuidar primeiro de mim. E aí a gente vai realmente, né, num trabalho, fazer terapia e tudo. E essa parte do trabalho, então, fez menos sentido para mim ainda. Porque se eu não queria, porque eu achava que eu não era valorizada, agora tem outro motivo, tem um outro propósito de fazer tudo ser diferente. Então, são dores, assim, nesse sentido também, não tenho nada muito para dizer que foi uma dor da parte profissional, de que eu pedi, mas foi realmente essa experiência pessoal que me fez mudar mesmo, mudar e correr atrás de ser melhor como médica, né, também. Foi tudo muito transformador e aconteceu, né, muito rápido. De uma hora para outra, você se vê naquilo e fala assim, não, tem que fazer diferente. E foi uma oportunidade de conhecer outros caminhos, de conhecer pessoas, né, de conhecer realmente essa família da qual eu faço parte hoje, né, que é a família CVM. E foi uma oportunidade de crescimento, né, para melhorar meu atendimento, obviamente, em consequência a isso, melhorar meu rendimento, meu faturamento, né, sentir que, de fato, eu me sinto mais valorizada no que eu faço, eu tenho a liberdade, eu acho que liberdade também é uma outra coisa que também é incrível a gente perceber que a gente pode ter. Liberdade com horário, né, liberdade com a sua agenda, com fazer do jeito que você quer, né? Aquele slogan do meu consultório, minhas regras. Então você fala, nossa, é mesmo, né? Eu posso decidir quantos pacientes eu quero marcar, não é aquela pressão que tem que atender em tantos minutos, e tem que marcar tantos, e tem que ter, né, a produtividade, e está fazendo isso demais, está pedindo aquele exame de menos, ou, né, a gente consegue ter essa liberdade. É claro, né, que você abre um pouco mão da estabilidade, daquele do fixo, mas em prol de uma coisa muito maior que é a liberdade. Você fazer o seu horário, que horas eu quero chegar, né? Todo dia eu vou buscar minha filha na escola, consegue fazer atividade física. Então, são coisas que não tem preço, assim. E eu lembro que recentemente a gente conversando, você falou que você estava viajando, né, com a família, não foi? Foi para Foi. Gramado, foi isso? Aham, em junho a gente foi. Como é que é a sensação de poder fechar a agenda e dizer, bora? É. É muito boa, né? Porque quando você trabalha, por exemplo, de trabalho de carteira assinada, que tinha que passar dedo, você não podia. E aí acontecia que você estava de férias de um, o outro, e você vivia trabalhando, porque, né, já cheguei a trabalhar em 7 lugares diferentes. Então você nunca conseguia tirar férias, porque você estava tirando de um, colocando do outro, e sem parar de trabalhar. Então dá até uma sensação assim, nossa, vou fechar minha agenda, mas eu vou ficar passar uma semana viajando, né? Aí no começo você pensa, não, calma aí, mas aí o rendimento vai cair esse mês e tal. Mas aí com o planejamento tudo vai dando certo, né? E vai se ajeitando, É enfim. isso. Como é que você deu conta de aplicar as coisas do CVM na tua vida, estudar, ver as aulas, aplicar na tua vida e ao mesmo tempo lidar com Júlia, com os outros empregos? Como é que foi isso? Que é uma das grandes dúvidas, né, das pessoas. Eu fui, assim, eu fui saindo, né, de onde eu estava, dos lugares que eu estava trabalhando, para ficar, não sair totalmente para ficar 100% no consultório, como eu não estou ainda, mas eu já, com esse cálculo, como eu te falei, com esse cálculo da hora trabalhada, eu fui conseguindo facilmente deixar aquilo que eu via que não me trazia aquele rendimento que eu esperava. E aí eu saí da universidade, né? Eu dava aula numa faculdade aqui em Maringá, Uhum. que era um sonho, né? Eu falei, nossa, ser Sim, professora da faculdade, né? Mas aquele lugar é o que menos dá retorno. Você fala, meu Deus, eu estou aqui ensinando,
médicos já dando a formação e ninguém liga muito o que você está fazendo. Então, eu saí de um porque eram 2 tardes e eu precisava abrir mais horário em consultório. E aí, Sim. né, fui saindo desses aos poucos e aumentando realmente minha carga horária no consultório. Então, como eu te falei, quando a gente faz essa conta, a gente vê que trocar 1 ou 2 empregos por mais horário no consultório vale muito a pena. Dentre os 4 pilares do CVM, né, que o pessoal está assistindo as aulas lá, captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte, conduta efetiva. Quais desses pilares você acredita que tem feito mais diferença para você até agora, assim, que você tem aplicado e você tem visto isso fazer a diferença? Um pilar só, a gente já entendeu aqui também. Às vezes um pilar que alguém coloca em prática, boom, sabe? Quem coloca 2, nem se fala. Quem coloca os 4 é quem mais voa. Mas para você, na sua jornada, o que que você tem, quais desses pilares você tem colocado em prática e para você o que que tem funcionado? Para mim, assim, que, né, eu estava pensando nisso hoje, que a gente teria essa conversa, e para mim, assim, o que mais faz diferença é a consulta que converte, o que fez diferença até agora, né? Porque a maior parte dos meus pacientes vem do boca a boca, de indicação, né? De uma mãe que indicou para outra, que sai elogiando muito a consulta, que sai elogiando o atendimento. Então, acho que esse, assim, é o principal, né? A parte do marketing, da captação, é um ponto fraco meu. Eu acho que isso ainda eu tenho que desenvolver melhor. Mas eu acho que a conduta, né, do pai, que a gente estava conversando ontem, que também assim, é uma dificuldade enorme. Eu acredito demais. Eu já ouvi milhares de vezes aquela aula. Eu acho fantástico esse programa. Mas por, sei lá, enfim, por questões pessoais, por tempo, por momento, ainda não tinha ido até agora, né? Mas agora vai. A escuta, a gente ter tempo na consulta, um tempo para a gente fazer de verdade uma escutativa, faz toda a diferença. E algumas técnicas, assim, por exemplo, hoje eu não uso praticamente o computador, né? Então, de ficar digitando, você ficar perguntando, tá, digitando ali. Eu converso com o paciente e eu vou fazendo nessa minha primeira vez, numa folha de papel, uma linha do tempo, que é a linha do tempo de vida daquela criança que chegou para mim com determinada idade, com tal queixo, o que ela viveu até ali, né? E aquilo vai dando uma clareza muito grande para a família, que vai trazendo informação, sobre tudo que está acontecendo e abordar os pontos, né? Qual que é a expectativa dela em relação à consulta, qual que é o medo, qual que é a preocupação. Eu sempre pergunto no final, e se você tivesse 2 desejos para o seu filho hoje, quais seriam esses desejos? Olha que E, lindo. e assim, um monte, né? Várias mães às vezes choram, se emocionam, e eu tenho lencinho lá, né? E eu acho que esse acolhimento, né? Esse olhar diferente para entender por que o paciente está ali. Porque às vezes o que você acha não é o mais importante, não é o que ele está procurando naquele momento, né? Então, por isso que eu acho que realmente esse ponto me fez reconstruir muito, muito, muito da minha consulta, que a gente ficava muito na queixa, no que é o técnico, no que eu tenho que fazer de aquele diagnóstico, no que eu não posso falhar e tal, né? E a gente deixava um pouco esse lado da escuta, né, que eu acho que se tornou mais fundamental assim na consulta. Que O massa. momento de informar, né, a maioria dos meus pacientes são pacientes autistas, então o momento de informar esse diagnóstico não é um momento fácil, né, de pactuar o que a gente vai fazer em termos de tratamento, de tudo, colocar a família junto nessa decisão, acho que isso fez esse meu atendimento se tornar muito diferente. Eu estou me segurando aqui para não chorar. Ai, é porque isso eu não sabia, tá? Eu estou descobrindo agora aqui. E
É por isso que eu vivo, Alessandra. Eu vivo para que pacientes, como seus pacientes, possam ter experiências como eles estão tendo, como essa, com você. É por isso que eu vivo. E aí eu enfeito aqui falando de marketing, eu enfeito falando de gestão, mas é por isso que eu vivo. Consulta. Pessoas, seres humanos. É por isso. Ou seja, não adianta você ter o melhor marketing do mundo. Não adianta você ser, sabe, você ter a melhor clínica, a melhor secretária, se na hora que o paciente senta na sua frente, você não consegue se conectar com ele. Você não consegue enxergar ele e a família dele. Você não consegue explicar para ele o que ele tem. Você não consegue fazer com que ele entre dentro do barco dele mesmo para poder, junto com você, com a sua equipe, vocês juntos, todos juntos, enfrentarem o problema. Então não adianta marketing, não adianta. Que bom que você escolheu a consulta como principal pilar para focar. E não é à toa que você está com a agenda para abril. Os mais céticos, os descendentes de São Tomé, vão dizer: ah, mas é porque é neuropédia. Na neuropédia é fácil. Mas não é não. É porque, na verdade, esse tipo de consulta é mais raro do que diamante. Coloca aí no chat se você tem acesso a algum médico que faz esse tipo de consulta. É raro. É raro. Porque sabe o que está por trás de fazer esse tipo de consulta, Ale? Precisa de muita... Você sabe o que está por trás? Você chuta? Tempo? Tempo. Também. O que mais? Te dá mais uma Empatia? chance. Empatia. Mas eu acredito de verdade, depois de ter ajudado aí mais de 1.100 médicos e acompanhar de perto centenas deles, eu acredito que é a palavra que está por trás de realmente colocar os 4 passos da consulta em prática e realmente encantar os pacientes, chama-se humildade. Eu quero honrar você agora por isso, porque você precisou ser humilde o suficiente para olhar para isso, para olhar para essas aulas e dizer, minimamente, eu vou dar o benefício da dúvida para essas técnicas e eu vou testar. Precisa ser humilde para isso, tá? Porque as pessoas, os médicos, infelizmente, a maioria não é. Eles pulam o módulo de consulta. Eles acham que a consulta deles é incrível. Eu pergunto isso nas pesquisas. Eu pergunto, o que você quer aprender? Aí eles colocam marketing, gestão. É isso que eles acham que vai mudar o jogo deles. E ajuda. E realmente faz diferença. Mas só aplicando o pilar de conduta, qual foi o teu maior faturamento só de particular até agora? Mais ou menos. Pode abrir para a gente? Foi desse mês agora, né, de agosto, que a gente já fechou o atendimento. Foram 23K. Esse mês agora foi o teu maior mês, 23 mil, é isso? Foi. Isso. Trabalhando quanto tempo? 3, segunda, quarta, sexta. Trabalho 3 dias na semana, mais ou menos 6 horas no consultório. 6 horas por turno. Uhum. Ou seja, se você, sei lá, se você basicamente dobrasse, é quase 50K. Se quisesse, né? Falando só de carga de trabalho. Ou seja, se aumentar, sei lá, mais 2 turnos aí, quase dobra isso. Isso sem os pais ainda. Sem os pais. E sem estar todo dia fazendo vídeo ainda. Né? Não, o Instagram é o que eu menos consigo alimentar e sem, né, sem colocar muita coisa lá. E eu também falo, meu Deus, já recebo direct, já tem procura. Imagina se eu fico divulgando e eu não consigo, né? Toda semana são vários pedidos de encaixa, é urgência, é aquilo.
Então, assim, não, de fato, não é o marketing, não é o meu ponto forte. E eu quero te deixar tranquila que a gente olhando, assim, principalmente os que a gente acompanha mais de perto, isso é muito, isso é muito comum, é normal, porque é a parada de realmente o paciente, o boca a boca positivo funcionando, né? Agora, é óbvio que para você realmente ter o controle, para você escolher, não, eu quero trabalhar 3 turnos que seja, igual você trabalha hoje, e faturar 50 mil, aí vai necessitar de Sim, fazer, sim. entre esses ajustes também, a questão do pai também, né? É, Pai e é eu, depois o marketing. né, para mim a questão do marketing é muito aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Não só do posicionamento, mas filtrar o paciente, né? O paciente ideal, Isso, trabalhar nessa captação mesmo. Então, exato. certamente é um pilar muito importante, né? Mas Perfeito. eu fui colocando, né, as coisas no meu tempo, Prioridades. acredito que cada um tem o seu e tem a sua prioridade. Com certeza tem gente aí que é mais aviãozinho, que vai voando, vai colocando tudo em prática. Tem outros que vão mais devagar, né? Porque o perfeccionismo atrapalha um pouco. Mas eu estou muito contente, assim, com tudo de resultado que eu tive nesse tempo. Que massa. E a gente está falando de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, porque assim, a minha dúvida no primeiro mês era se eu ia conseguir pagar o aluguel, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que conseguir pagar esse aluguel aqui da sala. Quando é que eu vou conseguir pagar isso? Para isso aqui, pelo menos, empatar. E, e as coisas foram acontecendo bem rápido, né? Que massa. Se a gente falou de faturamento, mas se a gente falar das outras áreas da tua vida, assim, por exemplo, a gente sempre fala da satisfação, por exemplo, de fazer essa medicina dessa forma, né, que a gente está falando. A gente fala de qualidade de vida, a gente fala de impacto na vida dos pacientes. Será que tu pode falar um pouquinho de cada, de como é que era antes, como é que está agora? Isso, qualidade de vida, satisfação com a profissão e impacto na vida dos pacientes, como é que tem sido isso? Sim. Acho que qualidade de vida, acho que não tem nem como comparar, né, em termos de quantidade de horas trabalhadas pelo que recebe de faturamento. Ah, eu já não dou plantão tem muito tempo, mas isso era uma coisa que eu não queria mesmo, e às vezes a gente vai trocando coisas para não ter que dar o plantão e às vezes ficar com uma carga horária de trabalho muito grande. Conseguir, por exemplo, eu começo a trabalhar, meu primeiro paciente é 10h30 da manhã. Então, de manhã eu fico em casa com a minha filha, vou para o consultório, começo a atender 10h30, atendo 5 a 6 pacientes, né? Porque é 1 hora de consulta por paciente. Eu ainda fazia retorno, tá? Até agora, setembro. Já venci essa crença. A partir de outubro, eu falei com a secretária: não tem mais retorno. E aí, o paciente de primeira consulta vai ser uma consulta um pouco maior, porque eu cobro um valor diferente para a primeira consulta, mas sem retorno, porque estava trazendo de fato impacto na agenda também, né? Uhum. Almoço lá no consultório mesmo e saio 5 horas, 5h30 para buscar minha filha na escola. Então, isso não tem preço, assim, de conseguir entregar. A gente eu saio muito satisfeita com o que eu faço hoje, com o que eu entrego, com o meu trabalho, né? Vejo pacientes saírem satisfeitos. Não aquela coisa de que tinha que agendar de 15 em 15, 20 em 20, a sala de espera ficava lotada, imagina meus meninos, TDAH, agitado, era um menino subindo em cima do outro, aquela confusão inteira do lado de fora, já entrava todo mundo estressado, família, criança. Hoje em dia, o paciente é um paciente por hora, chega, a recepção está vazia, né? Ele não atrasa, assim, é outra qualidade mesmo de atenção e de serviço prestado. A gente chega, a gente. Você lembra de algum dia que você atendeu, que você chegou em casa e depois. Quantos anos a Júlia tem? 5. E que a Júlia estava em casa já e que você não tinha energia para brincar com a Júlia?
Ou você não estava bem para brincar com a Júlia? Já aconteceu isso alguma vez? Sim, no início, né? Nos primeiros anos, em que ainda estava trabalhando demais. Eu imagino que hoje você chega e você chega feliz. E sabe o que você vai fazer quando a Júlia já entende hoje? Sabe o que você está fazendo com essa mudança toda que você está fazendo de caminho, de rota? A Júlia pode ser que ela se apaixone pela medicina. Porque uma coisa é você chegar, ler em casa e dizer e compartilhar com a Júlia uma conquista sua, com a Júlia, com o seu marido, de compartilhar com ele, gente, hoje eu atendi, hoje eu fiz a diferença na vida de uma família. A minha filha vai fazer 5 anos, ela já entende, então a gente compartilha com ela. Filha, o papai hoje conversou, aluno do papai que agora está passando mais tempo com a filha dela, por exemplo. Eu falo isso para minha filha. Eu compartilhei um áudio dela contigo, né? Foi. Então a minha filha, ela quer ser professora. Mas ela quer ser médica também, porque a mãe dela compartilha com ela. E a mãe dela brinca com ela. A mãe dela está presente, a mãe dela tem energia. É diferente. Mas eu já cheguei em casa também, quando a minha filha era pequena e eu não estava bem, eu estava cansado. Ou então, as coisas que mais me doíam é quando eu ia dar o plantão, quando eu saía do plantão para dormir fora, a minha filha com 1 ano de idade. Nossa, ela era muito doloroso. Então, isso também não dá para botar na planilha de faturamento, né? Não. Isso não dá para botar. Isso não dá para mensurar. Não. Você tem eu não sei se você já parou para pensar, eu te falei que você ia sair dessa live se sentindo bem, então eu estou trabalhando nisso agora, não sei se você está percebendo. Mas no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que se você não leu, eu recomendo que leia, e para você, eu acho que vai gerar um valor muito grande para a tua vida pessoal e profissional, como neuropediatra, tem um momento do livro, ali, que ele fala sobre a formação da personalidade ser nos primeiros 7 anos. E a Júlia já fez 5 ou vai fazer 5? Fez agora em agosto. Então, acabou de fazer. Acabou de fazer. Então, olha só, você tem aí pelo menos mais 2 anos, segundo Daniel Goleman, para transferir seus valores, para criar memórias, para não limitar a Júlia. Porque, na verdade, não é que a gente... as crenças e os sabotadores que a gente cria como adulto, foi lá na criança. Quando a gente era criança e que alguém disse, menino, para de arte. Para de inventar. Para de criar. Vai se aquietar. Faça isso não. Você não presta para nada. Por aí vai. Desse jeito você não vai ser ninguém na vida. E por aí vai. E você tem 2 anos ainda para trabalhar na formação da personalidade da Júlia. E óbvio que tem o resto da vida, mas esses primeiros 7 anos são cruciais. Eu não sei se você tinha noção disso. De criar memórias. Sabe o que eu comprei para brincar com a minha filha? Banco imobiliário. Aí a gente brincou essa semana, e aí eu virei para ela e primeira vez, né, que a gente brincou, aí ela comprou uma empresa de salgadinhos. É o Banco Imobiliário Júnior, né? Aí eu falei, tá aqui, filha. Ela me deu o dinheiro, né? Aí eu, tá aqui, parabéns, você é uma nova empresária. Você tem uma empresa de salgadinhos, parabéns. Nossa, ela ficou muito feliz. Se eu tivesse me matando de trabalhar, isso não estava rolando. Sabe? Então, é sobre isso. Foca nisso. Foca em criar isso com a Júlia. Criar os momentos de vocês. Sabe? Em compartilhar isso. Ale, se você pudesse dar um recado. Imagina que você poderia falar com você em janeiro de 2022, né? 1 ano e meio atrás.
qual que seria o recado que você daria para você mesma lá em 2014? Você está vendo uma live que eu estou falando lá com Marina ou com o Rodrigo, e aí, se você pudesse falar para você de um ano e meio atrás, o que você falaria? Não só em relação ao CVM, mas em relação ao que está passando ali na cabeça, as dúvidas, a indecisão, a falta de clareza, o medo. O que você falaria? Eu, assim, de hoje, né, falando para a Alessandra que estava naquela época, eu acho que, sim, eu falaria que, assim, para falar assim para ela, viu o quanto que valeu a pena. Eu acho que você arriscar, né, no momento em que você tinha que tomar realmente uma decisão para qual caminho você ia. E de fato você não pensou duas vezes e botou os medos de lado e foi com medo mesmo. E focou em colocar toda a energia nesse novo momento e o quanto que vem dando certo. Né? Eu acho que eu acreditei, eu confiei e fui. E só fui. Valeu a pena? Valeu. Vai valer a pena. Uhum. E mesmo que, né, talvez um dia esse ciclo de estar dentro da família CVM se encerre, né, porque a gente quer sempre ficar mais um pouquinho, mas foi um divisor de águas muito grande e tudo que você aprende, tudo que você vive, modifica a pessoa com quem você é, modifica as pessoas que estão em volta, os pacientes, a família, a Júlia. Eu acho que tem que acreditar mesmo e colocar as suas fichas, porque é difícil se arrepender. Se aplicar o método, se aprender, se tiver ali para ouvir, se tiver, como você falou, humildade para ver o que não está fazendo certo e modificar, não tem como não dar certo. Que massa. Ale, gratidão. Eu realmente fico muito feliz, fiquei muito tocado, muito emocionado. Eu, eu desejo que você continue arriscando, eu desejo que você continue com coragem, né, para realmente continuar acreditando não só em mim, no CVM, na mentoria, mas em você, no seu trabalho, né? E, e é isso. Que você consiga trilhar esse caminho aí de fazer o seu consultório cada vez mais crescer, né? Que em breve os 50K chegue aí, que se mantenha e que quando chegar o momento, e talvez isso aconteça mais breve que você espera, que você imagina, né, você vá para o próximo nível. Eu acho que tem esse potencial e tem essa necessidade, na verdade a palavra é essa, necessidade. Uhum. Tem muita desinformação, muita. E às vezes uma informação pode mudar o jogo de alguém. Por exemplo, nessa live aqui, quem ficou com a gente até agora, se tiver pego, a única coisa que você falou, de calcular o seu retorno de hora de trabalho e aplicar, isso pode ser uma única informação que pode mudar o jogo das pessoas. Uhum. Na Neuroped, nos problemas de saúde que você cuida das crianças, é isso também. Uma informação. Uhum. Que para você pode ser simples, mas para eles podem mudar o jogo. Então, bota quente aí, porque ó, eu sempre falo o seguinte, todo aluno que destrava para o marketing e para gravar vídeos, por exemplo, é um passinho, é um estalar de dedos para poder criar o seu produto digital e depois seu livro, sua mentoria e escalar isso. Eu realmente acredito nisso. E aí você ganha uma outra coisa, tá? No seu caso. No seu caso específico, vocês têm aí, eu vou plantar uma sementinha aqui de liberdade geográfica. Uhum.
de liberdade geográfica para você, por exemplo, atuar como neuroped via telemedicina, em qualquer lugar do mundo, e manter seus pacientes, por exemplo, e ter um produto digital. E ajudar muito mais gente do que só no consultório. Deixa ela aí, planta ela aí, e quem sabe isso não floresça. Obrigado, viu, de verdade, por ter compartilhado um pouco da tua história aqui. Eu espero que esse compartilhar seu possa inspirar, possa, né, contribuir com algum colega, seja agora, seja depois, né? E é isso. Continua contando comigo, continua contando com o CVM. E é só o começo. Agradeço também por essa oportunidade e, assim, eu estou aqui hoje também, assim, para poder ajudar algumas pessoas que estão aqui precisando, como eu também fui ajudada esse 1 ano e meio atrás. Então, fez diferença e espero que isso também faça diferença para algumas pessoas que estejam aqui nessa live. Gratidão, querida.